pouquinho a trajetória, digamos assim, da democracia brasileira, dos direitos de cidadania, direitos humanos, enfim, aqui no nosso país, né? Claro que no caso do Brasil, a gente tem que considerar que, por exemplo, né, grande parte da nossa história nós fomos colônia de Portugal, depois conquistamos a independência, mas ainda assim, né, diferente de muitos países aqui na América, que logo após a independência se tornaram repúblicas, né, o Brasil e implementaram democracias. Aqui no Brasil demorou, né? No Brasil a gente foi se tornar uma república só em 1889, então finalzinho do século XIX, início do século, quase início do século XX. Então tem que considerar isso, né? Um processo que no Brasil foi diferente. Então a gente continuou sendo uma monarquia, né? Um império, mesmo depois da independência. Então a gente se torna um país independente e depois, né, pensando na república só bem mais tarde, então lá em 1889, ainda assim, uma república que não foi propriamente instituída, digamos assim, pelo povo, né? Ao contrário que a gente poderia pensar, sei lá, na ideia de revolução, que é bem comum, né? Quando se desmanchou, né, a sociedade feudal, estamental, na Idade Média, a gente, e as pessoas, né, costumam lembrar das revoluções, o envolvimento popular, de revoltas e tudo mais. Aqui no Brasil não teve propriamente isso, né? A nossa república foi proclamada pelos militares, então a gente acabou, né? E aí justamente essa é uma discussão muito comum quando a gente fala de democracia no Brasil, de direitos, né? A ideia de que em grande parte excluiu a população, né? O povo, digamos assim. Claro, pensando nas pessoas mais pobres, né? O povo no sentido aqui das pessoas mais comuns, mais simples, como a gente costuma dizer, da nossa população, mais pobres e geralmente socialmente mais excluídas, né? Em geral, longe do poder, digamos assim, né, do governo, das instituições. Então, isso precisa ser sempre lembrado, né? Então, o Brasil teve uma república proclamada pelos militares, e que, em geral, organizado ou discutido pelas elites do país, né? E aí pensar, claro, além dos interesses dos militares, é sempre importante a gente lembrar o interesse dos cafeicultores, né, que queriam, né, ter controle ali, ou já não viam mais a monarquia naquele momento como algo importante para eles ou para o país. Então, claro que geralmente não se explica uma mudança social só por um fator, né? Então, claro, havia interesse militar, havia interesse dos grandes empresários do país, ou dos grandes, né, naquele caso o Brasil ainda hoje né, um grande produtor agrícola, mas no passado lá também, né, e era também o principal, e aí em geral muito mais forte o café. Hoje o Brasil se destaca por outros produtos, mas ainda o café também tem uma relevância, claro, mas não como no final do século XIX, início do século XX, que era mais importante ainda, né? Então, a gente precisa lembrar disso. Então, geralmente é apontada a ideia de uma noção de democracia, de república no Brasil, já começa a partir de uma lógica, né, da ausência da participação popular do povo, né, e de um controle das elites econômicas e militares do país. Um outro aspecto que geralmente é pensado é quando a gente pensa na ideia dos direitos, né? Geralmente, os direitos civis, políticos, sociais. Aqui no Brasil, geralmente, os autores tendem a apontar, principalmente aí no final do século XIX, né, início do século XX, a gente começando a construir a república e, digamos assim, uma noção de direitos e cidadania no nosso país, a ideia de que é muito comum se falar numa espécie de cidadania regulada, né, que a gente teria aqui no nosso país. Qual que é essa noção? A ideia de que os direitos que a gente adquiriu, ou que a população tem no nosso país, não seriam propriamente direitos conquistados, né, frutos de luta, de envolvimento, engajamento popular, mas de que foi uma espécie de concessão, né, do governo para controlar a população, justamente para impedir, né, revoltas, ou para impedir, e claro, no sentido de que há aí uma manipulação, né, da população para manter, digamos assim, a população mais controlada ou menos radical, né, que não se envolvesse na política, sei lá, em protestos, movimentos que procurassem radicalizar, digamos assim, ou avançar em direitos talvez mais radicais, que provocassem mudanças mais significativas na estrutura social. Então, isso geralmente é clássico, né, de ver nos livros, né, quando se fala em cidadania no Brasil, né, na democracia, cidadania, direitos, geralmente essa ideia de que sempre foi um controle muito forte
das elites do país, né? Sejam pelos militares, seja pelas elites econômicas, principalmente ligadas ao setor, digamos assim, que a gente chamaria hoje de agronegócio, né? A ideia também de que os próprios direitos, né? A gente pensar geralmente o grande marco de direitos aqui no nosso país, claro, quando a gente tornou, mesmo quando a gente abriu para uma república, a ideia de participar, ter eleições, excluía, em geral, grande parte da população, né? Excluía, por exemplo, os analfabetos, e grande parte da população brasileira, né, no final do século XIX, início do século XX, era uma população de analfabetos, né? Então, se você exclui os analfabetos, por exemplo, do direito de participar, você exclui já naquela época automaticamente uma grande parte da população do país, né? Então, esse tipo de coisa, as manipulações, né, o famoso ideia dos próprios direitos políticos quando se fala em voto de cabresto, né? Cabresto no sentido daquela ferramenta mesmo, digamos assim, ou equipamento, enfim, né, que se coloca sobre a cabeça geralmente dos bois, cavalos, na charrete, para direcionar eles. Então, a ideia de que o voto, né, seria um voto controlado, direcionado, a partir do mando das elites no país, né? Então, até porque para muitos analistas, assim, da cidadania, da história, digamos assim, da cidadania no Brasil, ela é problemática para pensar justamente porque muitas vezes a gente recebeu, ou a população conseguiu, primeiro, os direitos sociais, né? Então, um grande marco, por exemplo, é a gente pensar os direitos trabalhistas, né? A chamada CLT, que, aliás, até ainda hoje, né, aprovada no governo do Getúlio Vargas, na década de 30, né, de 1930, até hoje, é a base da nossa legislação para o mercado de trabalho, né, dos direitos e deveres de trabalhadores e patrões. Então, para muitos autores, quando a gente pensa nessas situações, um problema que estaria aí no Brasil é essa, de que primeiro a gente recebeu como uma concessão, e aí muito associado ao Getúlio Vargas, né, a ideia de que, tanto é que depois ele até acabou ganhando uma espécie de apelido, né, ser chamado de pai dos pobres, no sentido de que ele usou a concessão desses direitos trabalhistas, e lembra na época, né, na verdade, os direitos trabalhistas que foram aprovados a legislação trabalhista, né, que foi aprovada, ela era só para os trabalhadores urbanos, né, a princípio, então, e que naquele momento no Brasil era até a minoria, né, não era nem a maioria dos brasileiros que trabalhavam nas indústrias ou, enfim, nos espaços urbanos, né, a maioria ainda era de trabalho agrícola na área rural. Então, geralmente, essa ideia do Getúlio Vargas, por exemplo, eu acho que é bem emblemática, assim, né, para a gente pensar nessa noção que geralmente se discute sobre a cidadania no Brasil, né, a ideia de que o governo do Getúlio Vargas usou, né, a CLT, a aprovação dos direitos trabalhistas, para controlar os sindicatos, né, impedir que eles organizassem greves, movimentos, que propusessem, digamos assim, talvez, discussões mais radicais ou fossem além de um certo limite, né, dentro dos interesses ou dos direitos que eles reivindicavam, né, e aí exercer um controle sobre a organização política. Então isso é muito comum, e até nos dias de hoje, mesmo quando a gente pensa agora mais recentemente, né, é muito comum que as pessoas critiquem, por exemplo, o Bolsa Família, né, geralmente atualmente ou era, né, até há pouco tempo atrás, um dos programas sociais mais criticados, assim, no país, né, porque justamente muitas pessoas alegavam isso também, né, de que seria um tipo de programa social usado para controlar politicamente a população, né, meio que na ideia de que, olha, eu dou esse direito aos mais pobres, e em troca, digamos assim, eles sossegam, né, ou eles devem obediência ao governo. Então, isso é muito comum de ser analisado assim no Brasil, né, e aí me lembra não sei se vocês conhecem o Nelson Rodrigues, né, um escritor famoso aqui no Brasil, quer dizer, era, né, porque ele já faleceu, escrevia crônicas, geralmente são muito lembradas, né, se vocês não conhecem, depois dê uma pesquisada para vocês verem, né, enfim, ele é muito conhecido, ele dizia que o brasileiro tem um complexo de vira-lata, né, que me lembra muitas vezes quando tem essa discussão sobre cidadania, democracia no Brasil, direitos, que parece que o povo brasileiro muitas vezes é visto como se fosse alguém meio bobo, né, meio inferior, assim, que essa ideia do complexo de vira-lata é imaginar que as coisas se dão aqui, que a ideia de que, né, a população brasileira, o comportamento, ou a maneira como a gente faz as coisas, elas seriam inferiores, né, ou seriam, a gente acha que aqui sempre é pior do que os outros lugares, né, coisas que às vezes acontecem aqui, a gente acha
isso acontece com o Brasil, isso acontece com o brasileiro, quando que esse tipo de coisa, na verdade, acontece em qualquer lugar, né? Em geral, problemas econômicos, políticos, sociais, e essas disputas, né, relacionadas ao poder, a direitos, enfim, acontecem em qualquer lugar, né? Mas a gente tende a achar que sempre aqui é algo manipulado ou pensado assim, a corrupção, sim, entra nessa discussão também, com certeza, né? De pensar corrupção, burocracia, né? De achar que é só aqui que as coisas têm esses problemas, né? Quando que muitas vezes é algo comum em outros lugares. Essa própria ideia, né, de pensar essa cidadania regulada, de que o povo brasileiro é controlado pelos políticos através da concessão de alguns direitos, é curioso que às vezes quando a gente olha para outros países da Europa, ou os Estados Unidos, enfim, ou países da Ásia, às vezes o mesmo tipo de prática, né, é chamado em outros países de política pública, né? Mas aí quando a gente pensa aqui no Brasil, a gente chama de concessão, a gente chama de manipulação da população. Então, às vezes também a gente tem que ficar atento a isso, né? Porque essa visão, digamos assim, que a gente acaba tendo do nosso próprio país ou da nossa população, claro que às vezes ela passa até por esses, poderíamos chamar até uma espécie de preconceito que a gente tem em relação a nós mesmos, né? Digamos assim, uma baixa autoestima, né, em relação à nossa cultura, à nossa população. Então tem que estar atento também, né? Às vezes pensar isso não é nada tão simples assim, né? Imaginar que simplesmente a população fica calada ou parada por uma simples ideia de concessão de direitos, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas visões às vezes, mas geralmente é a interpretação mais comum, né? Se você pegar autores aí, autores como Vanderlei Guilherme dos Santos, Zé Murilo de Carvalho, são autores que consolidaram um pouco essa visão, né, de uma cidadania regulada no Brasil, né, de que os governantes dão direitos, né, digamos assim, em troca do silêncio, do controle da nossa população, né. Sendo que, na verdade, a gente poderia analisar até por uma outra ideia, né, se eles estão, de fato, concedendo é porque há um incômodo, há uma organização que ameaça a população, né, se organiza para reivindicar alguma coisa. Então a gente tem que tomar cuidado às vezes com essas interpretações, né? Porque elas tendem, como eu falei, a ser um pouquinho às vezes a alimentar essa ideia do complexo de vira-lata, né? De achar que as pessoas aqui são meio inocentes ou simplesmente não veem a realidade tal como ela é, né? Então, de certa forma, até alimenta um pouco isso. Mas quando a gente pensa na política, a gente precisa ter talvez essa ideia de que fatos, na verdade, sociais em geral, né? Tanto do ponto de vista, a gente pode pensar do ponto de vista histórico, geográfico, né? Do próprio espaço que está acontecendo. Não que o espaço vá determinar tudo o que vai acontecer, mas ele pode gerar uma influência, né? O porquê se fazer de um jeito ou de outro. Em entender as influências econômicas, culturais, políticas. Então, geralmente, quando a gente pensa em fatores, né, sociais, a gente tende sempre, ou a tentativa sempre é pensar como algo que é multifatorial, né? Ou seja, vários fatores aí vão interferir na maneira como as pessoas enxergam, como elas tratam, se relacionam com os acontecimentos, né? E o que faz com que as pessoas sigam um ou outro caminho, né? Então, às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, com esse tipo de análise, mas geralmente é assim que é pensado aqui no Brasil, né? A ideia de que a nossa população, através da concessão de direitos sociais, geralmente, ela tenderia a ser politicamente controlada, né, pelas elites do país. Geralmente, né, o Getúlio Vargas é um grande marco disso, né? É muito comum associar a ideia de que o Getúlio controlou a população por conta da aprovação de direitos trabalhistas, por exemplo, ali na década de 1930, né? Então, mas a gente tem que tomar cuidado, às vezes, talvez, né, ficar atento para pensar se talvez quando isso acontece em outros países, a gente não olha de um jeito diferente, né? Então, é uma questão até para refletir mesmo, né? Para pensar tomar cuidado se às vezes a gente não olha a mesma coisa que acontece no Brasil, acontece em outros lugares, e a gente tende a olhar aqui com um olhar mais negativo, digamos assim, ou mais crítico, né? Em relação à nossa própria realidade, à nossa própria população. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Claro que existe aí, certamente, se esses políticos tiveram que aprovar legislações que concederam mais ou melhores direitos para a população, certamente é porque houve uma pressão popular, né? Porque houve um tipo de engajamento, de movimentação
que demandou isso, né, que criou ou demonstrou essa necessidade em algum momento, seja em qualquer período, seja lá atrás, no início do século XX, seja agora, né, recentemente, para a gente pensar o que está acontecendo, né, no nosso país ao longo da história, então em qualquer momento. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa ideia, né, de imaginar que às vezes as coisas aqui sempre vão nesse caminho da manipulação, né? Pelas elites, pelos governos e tal. Então, geralmente, uma coisa que é analisada aqui no Brasil é muito comum falar da cidadania, né? Se a gente pensar aquela divisão dos direitos, né? Direitos políticos, civis, sociais, geralmente, então, é analisado que no Brasil, primeiro a gente conseguiu conquistar, a população teve os direitos sociais, principalmente a partir dos direitos trabalhistas, né? No início da década de 30. Então, primeiro a gente teria conseguido direitos sociais, e depois a gente teria conseguido direitos. E aí, claro, lembrando também, no caso do Getúlio Vargas, ele virou um ditador, né? Ele ficou 15 anos no poder. Então, para muitos, a própria ideia dos direitos, os outros direitos de cidadania, né? Os direitos civis, políticos, de fato, eles se consolidariam só depois disso, né? Só depois da saída do Getúlio Vargas do poder em 1945, digamos assim. E aí o Brasil passa por um breve período de democracia, né? Até que, lá em 1964, a gente vai ter a ditadura, né? E aí, claro, os direitos civis, direitos políticos foram cassados, né? De muitas pessoas. A ideia de votar, escolher, por exemplo, governadores. Claro que, ao longo, se a gente pensar da época da ditadura, né? De 64, 1964 até 1985, foram acontecendo algumas variações, né? Por exemplo, a proibição, os brasileiros não tinham o direito de escolher o presidente, mas, né, que era ali entre o exército, as forças armadas que acabavam indicando, decidindo, né, quem governaria o país, mas também não teve eleições, por exemplo, para algumas capitais do país em determinados momentos, também não teve eleição para governadores estaduais, muitas vezes indicado, então, pelos militares também. Então, essa ideia, né, de muitas pessoas que se contrapuseram, né, ao regime militar, por exemplo, tiveram que sair do país, ou foram presas, ou perderam seus direitos, né, foram caçadas, né, como a gente costuma dizer. Isso até é interessante, né, quando a gente fala de caçado no sentido político, né, de retirar os seus direitos, se escreve, tem até uma diferença de escrita, né, a gente escreve com 2 S's. E quando é caçar no sentido, né, de caçar um animal, de abater um animal, aí geralmente é o caçar como a gente está acostumado a escrever, né, com C e cedilha. Então, até fiquem atentos a isso, né? Se vocês forem escrever uma hora caçar no sentido de retirar os direitos de alguém, se escreve com 2 S's, né? Se escreve de um jeito diferente. Então, pensar nisso, né? A história do Brasil, geralmente, a concessão geralmente é vista como, primeiro nós conquistamos os direitos sociais, por exemplo, direitos trabalhistas, e depois, na história do Brasil, teria vindo os direitos civis, políticos, né? De liberdade de expressão. E aí, claro, se a gente pensar mais recentemente, a própria ideia da liberdade de expressão só depois que acabou a ditadura, né, de 1985 para cá, que é o período mais longo aí que a gente está vivendo de democracia. Isso que é o mais doido, né, de pensar, mesmo quando a gente virou uma democracia, a gente agora está vivendo o período de maior democracia, digamos assim, em geral da história do nosso país, né, então é uma coisa até, tanto é que o Brasil geralmente é visto como uma democracia nova, né, se a gente comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, que é uma democracia desde que eles se tornaram independentes na Inglaterra. Então, eles não tiveram nenhuma ditadura de lá para cá, ou enfim, eles não tiveram rei, não tiveram rainha, porque depois da independência, né, se separaram da Inglaterra e já adotaram, em seguida, o sistema de eleições, de democracia, de escolha de presidentes, coisas desse tipo, né, típicos da sociedade democrática moderna. E o Brasil não, né, a gente, como eu comecei já falando, a gente se tornou primeiro uma monarquia, ou continuou, né, porque a gente saiu da monarquia de Portugal e nos tornamos um império independente, mas governados, né, por Dom Pedro I, depois o filho dele, Dom Pedro II. Então, geralmente, quando a gente pensa em cidadania, democracia no Brasil, geralmente é apontado isso, né, que primeiro, aqui, diferente da Inglaterra, né, que geralmente é apontado, que a gente pensa naquela ideia do Thomas Marshall, né, que na Inglaterra primeiro vieram os direitos políticos, civis, depois os sociais, né, que no Brasil teria se invertido isso. Primeiro a população conseguiu direitos sociais, e só depois, ou se a gente pensar, né, só agora com esse período de redemocratização, em outros períodos muito curtos da nossa história, a população teve direitos, né, todos os 3 direitos, digamos assim, né,
os direitos civis, políticos e sociais. Então, esse momento que a gente está vivendo é um momento bem significativo nesse sentido e a ideia, é claro, é pensar que isso se consolide, né? Que a gente não volte a ter nenhuma retirada de nenhum desses direitos, né? Sejam eles políticos, sociais ou civis. Então, a história do Brasil, geralmente, quando a gente pensa em cidadania, democracia, é analisado um pouco disso, né? A gente teve muitas interrupções do sistema democrático, das liberdades civis, e talvez a única coisa que seja relativamente constante é manter alguns direitos sociais, né, da população. Então, aqui no Brasil, geralmente é pensado nessa ideia. E se a gente pensar agora, atualmente, né, pensar aí desde que o Brasil voltou a ser uma democracia, né, com a redemocratização, ali em 1985 para cá, um grande desafio, talvez, da gente pensar nisso, né, do ponto de vista formal, a gente é uma democracia, né, a gente tem os direitos civis, tem os direitos, e temos, né, direitos plenos de cidadania, então temos direitos civis, sociais, políticos, mas o grande contraste é que quando a gente olha para o papel e a gente olha para a realidade, né, digamos assim, tem um contraste grande, né? Então, por exemplo, a gente pensar que a gente tem direitos sociais, como saúde, educação, mas a gente sabe que tem muitos problemas também, né? A gente tem aí crianças sem acesso à escola, ou as escolas em condições muito precárias, que não conseguem educar da melhor maneira as crianças, né? Ou repassar conhecimento, enfim. O sistema de saúde, né? Embora seja um avanço muito importante, né? O SUS, certamente, até para a gente pensar agora no que a gente está vivendo com a pandemia, é uma coisa importante, né? Certamente muitos brasileiros não teriam condições de se tratar se não fosse pelo sistema público de saúde. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem falhas, né? Então, demora na marcação de consultas, exames, ou, enfim, tratamento insuficiente para muitos problemas, muitas pessoas. Então, isso é sempre complicado, né? Que a gente olha hoje, os direitos no Brasil geralmente tem um contraste, principalmente quando a gente pensa até nessa perspectiva dos direitos sociais, né? Fica mais evidente isso, né, gente? É mais fácil de se ver, então, pensar a educação, a saúde, segurança como direitos sociais, quando a gente, na teoria, né, na lei, eles existem de uma certa maneira, e muitas vezes a legislação brasileira é bastante elogiada, né, no mundo inteiro, por tentar garantir todos esses direitos, mas na prática a gente não tem conseguido efetivar, né, enquanto sociedade, independente de qualquer governo, né, isso tem se mantido como um problema, né, de conseguir ofertar para a população aquilo que está na lei, né, garantir todos esses direitos para a nossa população. Também pensar a própria ideia dos direitos civis, das liberdades, né, a gente saiu de uma ditadura, então ainda é um processo aí que a gente poderia pensar em construção, de pensar as liberdades individuais, desde a liberdade de expressão, embora agora também tem toda uma discussão, né, para repensar isso, que é pensar a ideia e a influência na política, né, das chamadas fake news aí, ou das notícias falsas, né, tem sido muito discutido recentemente no Brasil, de tentar controlar, né, ou regular, porque, imagina, né, a população pode decidir o futuro dela baseado em notícias falsas ou coisas do tipo, então tem sido uma preocupação constante, ou pelo menos mais recente, né, a própria ideia dos direitos políticos, a gente com certeza avançou nesse sentido bastante, né? A população em geral tem direito de manifestação. Claro que uma coisa que acontece no Brasil, mas acontece em outros lugares também muito, né? É pensar que às vezes a população vai para a rua se manifestar e tudo mais, e é reprimida pela violência policial, né? Então pensar nessa relação ainda talvez seja um resquício aí, digamos assim, da nossa ditadura, né? De tratar os manifestantes ou quem está na rua, enfim, se organizando e tentando manifestar suas posições políticas, manifestar seus direitos de liberdade, de manifestação, de reivindicar, né, melhores políticas. Muitas vezes a gente trata essas pessoas com a polícia, né? Então, isso, e a violência policial, a repressão. Então, isso também é um problema se a gente pensar do ponto de vista político, né? Da maneira de como tratar isso ou como resolver. Enfim, e aí entram várias discussões, né? Que a própria ideia de que do uso da violência nesses protestos e a ideia de tentar consolidar uma população que participe, mas que, ao mesmo tempo, mantenha, digamos assim, uma certa organização pacífica, né, na hora de reivindicar os seus direitos e tudo mais. Então, são algumas discussões para a gente pensar, né, na efetividade, né, desses direitos políticos, civis e sociais aqui no nosso país. Então, geralmente, há um contraste, né, há um contraste entre aquilo que está na nossa lei
e aquilo que talvez a gente não consiga ainda, em muitos aspectos, efetivar, né? Ou seja, oferecer mesmo condições plenas de manifestação, de participação da população na política, ou também pensar na própria, de garantir os direitos mais básicos da população, né, de saúde, educação. Então, geralmente, são essas algumas características que são apontadas, né, no desenvolvimento, né, da democracia brasileira, da cidadania, dos direitos, né, em geral, da própria população. Pensar, e aí geralmente entra aquela discussão, que até eu falei sobre, às vezes, né, aqueles programas jornalísticos que falam mal da ideia de direitos humanos, que é justamente discutir essa questão, né, mesmo quando alguém comete algum crime, por exemplo, né, essa pessoa não deixa de ser um cidadão, ela não deixa de ter alguns direitos e algumas garantias mínimas, né, de um tratamento para manter alguma dignidade da pessoa, que geralmente envolve bastante polêmica nesse tipo de discussão, mas é pensar isso também, né, pensar desde então a ideia da nossa legislação e como efetivar direitos para quem está numa situação mesmo de vulnerabilidade, de criminalidade, até pensar na ideia de propiciar a todo mundo o direito de manifestação, de participação, seja de que maneira for, né, seja numa maneira mais institucional, ou seja, né, de participar das eleições mesmo, enfim, votar, se candidatar, ou pensar na ideia de quem prefere se manifestar na rua, né, participar, fazer protestos, enfim, alguma forma de manifestação que geralmente não é dentro, né, digamos assim, das instituições, né. Então, são alguns desafios para a gente pensar, né, em como efetivar, como colocar aquilo que já está na lei, muitas vezes, mas que a gente não consegue olhar para a realidade, né, para efetivar condições melhores de vida, pensando em garantir esses 3 direitos básicos de cidadania, né, para a nossa população, direitos civis, sociais e políticos. Então, é claro, se a gente pensar talvez os direitos políticos, na ideia de propiciar participação das pessoas, acho que talvez seja um dos que a gente avançou bastante, né, porque a gente consegue garantir eleições, né, geralmente eleições que são consideradas seguras, onde existe um dia específico para, né, que geralmente é feito no domingo, a população, para as pessoas poderem participar, o maior número possível, enfim, votar, escolher seus candidatos preferidos, ou até mesmo a própria eleição, né, pode ser um momento de manifestação, de mostrar, sei lá, seu desagrado, né? Tem muita gente, por exemplo, que anula o voto ou vota em branco, justamente alegando que é um tipo de protesto, né, ao sistema, e por não estar de acordo, né, com como ele é, ou, enfim, com os candidatos que existem. Então, quando a gente pensa nessa ideia hoje, né, ao longo do desenvolvimento da cidadania e democracia do nosso país, geralmente é apontado isso, né, um controle das elites, historicamente, né, elites econômicas, militares, sobre a nossa política, geralmente a concessão de direitos sociais para a população como uma medida de tentar controlar essa população, né, de manipular essa população, e o descompasso que a gente tem hoje, claro, e a própria ideia de que a democracia tem períodos muito curtos, então, né, a gente pensar que a gente passou por ditaduras, como a ditadura do Getúlio Vargas, como o golpe militar em 64, então são momentos aí, o próprio início, né, da nossa república e democracia com o controle dos militares, né, então, ao longo da nossa história, geralmente isso também é muito pontuado, e o desafio recente que a gente tem aí, ou que historicamente também a gente pode pensar, mas que hoje em dia na ideia de que se a gente conseguir consolidar a nossa democracia, né, e aí pensar de 1985 para cá, depois do fim da ditadura, é pensar na nossa democracia e como consolidar aquilo que foi aprovado na Constituição de 1988, né, que é chamada aí a nossa legislação cidadã, ou seja, que procura garantir todos esses direitos modernos, né, de democracia, de direitos políticos, civis, sociais, mas que a gente hoje vê um descompasso na implementação, né, de não conseguir garantir a toda a nossa população esses direitos. Então, é um desafio atual, né, bem contemporâneo pensar isso, né, como melhorar o acesso, a igualdade das pessoas, ao próprio acesso aos serviços e as posições de poder da nossa sociedade, né, digamos assim também, né, melhorar o nosso sistema político, combater problemas como a corrupção, né, que geralmente é muito apontado aqui no Brasil, muito evidenciado,
coisas desse tipo. Então, desde melhorar serviços para a população, como melhorar nossas instituições políticas, garantir que elas sejam mais transparentes, mais abertas, né, que abarquem o maior número de diversidade possível da população, das ideologias, enfim, das formas de participação. Então, certamente são alguns desafios aí que o Brasil tem para a gente pensar ao longo da nossa história e mesmo agora, recentemente, para a gente efetivar os direitos no nosso país, né?